Fala pessoal, mais uma aula de física aqui começando. Agora é a vez da frente 1, módulo 17. Vamos falar a partir de agora sobre o plano inclinado. No nosso caso, falar sobre o plano inclinado é basicamente introduzir uma nova situação ao sistema de forças que a gente já conhece, aqueles das aulas passadas que a gente estudou para poder aplicar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, para cálculos de eventuais acelerações, forças trocadas pelos corpos envolvidos, força tensora em corda, trabalhar, enfim, a ideia da interação da aplicação de força e os resultados dessa aplicação enquanto alteração do movimento. No plano inclinado, pessoal, como o próprio nome já diz, a inclinação que o plano vai assumir a partir de um ângulo que aqui no desenho está sendo chamado de θ, vai gerar uma possibilidade um pouco diferente, né? Porque no plano horizontal, o peso e a normal possuem a mesma direção, ambos são verticais, né? No plano inclinado, isso não vai acontecer. Não é por conta do plano estar inclinado que o peso mudaria a sua direção. O peso é uma força conservativa, pessoal. Independente da situação do sistema, o peso é vertical para baixo. Porém, a normal é sempre perpendicular ao plano de apoio. Então, por conta do plano de apoio aqui estar inclinado, a normal já não é mais vertical. Ela é uma força de reação exercida do plano sobre o corpo que está ali no plano, apoiado, porém ela tem que formar 90 graus com o plano. Então, você está vendo aí uma situação em que os dois vetores desenhados em preto, mais escuro, são os vetores que realmente existem. O detalhe maior é a questão do peso. Porque no plano inclinado, pessoal, o peso assume dois efeitos. A lápis, aí ó, estão desenhados, chamados de Px e Py. Em algumas situações, a apostila de vocês chama esse Px de Pt e esse Py de Pn, mas a questão da nomenclatura não vai interferir. E o que você precisa entender é que esses dois vetores que estão desenhados a lápis, na verdade, eles não existem assim de forma separada. Por comodidade, compensa bastante a gente pegar o peso e fazer a sua decomposição em relação a dois eixos imaginários, né? Um perpendicular ao plano e o outro paralelo ao plano, porque aí o peso, ao contrário do plano horizontal, em que o peso só faz o corpo apertar o apoio, o solo, aqui o peso faz duas coisas, ele tem dois efeitos. Parte do peso, que a gente chama de Py, aperta o plano, e a outra parte sempre vai criar uma tendência do corpo em descer o plano escorregando. Obviamente, tem certas situações que podem aparecer atritos e outras forças mais, a gente vai ver isso no exercício, pessoal. Porém, a grosso modo e de forma geral, o que você tem que lembrar do plano inclinado é exatamente isso, ó, que o peso pode ser decomposto em Px e Py. Px sempre na direção e sentido de descer o plano, Py sempre na direção e sentido de pressionar o plano, portanto, quando o plano devolve uma força normal, essa força normal para nós, a partir do momento que a gente está trabalhando com o plano inclinado, a força normal é igual a Py. Não esquece. Lá no plano horizontal, sem adição de força, sem nada, o corpo livre, só apoiado no plano, naturalmente a gente fala que a força normal de reação do plano é igual ao peso do corpo. Aqui, como o peso está sendo dividido, né, está sendo distribuído em forma de dois efeitos, um para apertar o plano e outro para fazer o corpo descer o plano, só a parte que aperta o plano, né, só a componente Py, que vai gerar a força normal. Então, a força normal no plano inclinado é Py. Por que é importante você saber disso? Uma das utilizações mais importantes da força normal é calcular a força de atrito, né? Força de atrito é força normal vezes o coeficiente de atrito. No plano horizontal, essa força normal era normalmente substituída pelo peso. Agora, aqui no plano inclinado, não, pessoal. Ao calcular a força de atrito num plano inclinado, a força normal passa a valer a mesma coisa que Py, certo? Então, no plano inclinado, Py vezes o coeficiente de atrito pode me dar o valor da força de atrito. Então, além disso,
Quando você coloca um corpo sobre uma balança no plano horizontal, a balança marca exatamente o peso do corpo por conta dele a balança está marcando a reação normal, né? Se esse corpo aqui tivesse numa balança, a balança com a inclinação θ ia marcar o PY. Então, normalmente você vai colocar ali, imagina um corpo num plano horizontal em cima de uma balança, e aí você pega esse plano e inclina, a inclinação vai fazendo a componente que aperta o plano diminuir. Quanto mais inclinado, menos vai apertar o plano. E aí, num plano inclinado, uma balança não mostra o peso real do corpo. E esses valores, não esquecendo sempre, né, de entender que o peso ele vai assumir dois efeitos, né, o Px para descer e o Py para apertar o plano. E ambos dependem, obviamente, do valor do peso e do ângulo de inclinação. Então, eu tenho aqui Px igual a peso vezes seno e Py igual a peso vezes cosseno. Essas duas maneiras de calcular, normalmente a gente vai usar calculando de forma separada para poder incluir isso nas nossas resoluções. E por falar em resolução, pessoal, dá só uma olhada no exercício. Uma criança, ao receber uma bandeja repleta de brigadeiros, inclina de 30 graus, como mostra o esquema, causando um deslizamento de todos os brigadeiros. Então, essa é a bandeja. O brigadeiro é o corpo que vai assumir aquele movimento ali, ou a tendência de movimento no plano, que está inclinado de 30 graus. Considerando-se desprezível a força de atrito entre as forminhas dos brigadeiros, olha, não tem atrito, e a bandeja que os carrega, a aceleração de um brigadeiro de 0,010 kg tem módulo em metros por segundo ao quadrado igual a... Aqui deu alguma aproximação do seno e do cosseno e da tangente de 30 graus, só que a gente não pode contar com isso sempre, né? O detalhe, pessoal, é que isso aqui, ó, como o primeiro exercício, é muito bom, porque ele já traz uma ideia que muitos livros, muitos materiais aí de ensino encaram como uma situação especial. Toda vez que você tem um corpo num plano inclinado sem atrito e sem nenhuma força adicional, ou seja, só o peso e a normal atuando, a aceleração desse corpo é a gravidade vezes o seno do ângulo de inclinação. Lógico que vocês não precisam decorar isso, a gente vai conseguir deduzir essa relação na resolução do exercício, olha só. Para ficar mais cômodo para a gente, pessoal, a gente não vai colocar o peso, mas se precisasse, quais forças que atuam? É o peso e a normal, só isso. Lembrando que Px e Py não são forças independentes, são apenas componentes do peso. Mas nessa configuração que você já decompôs o peso em Px e Py, você tem aí a força normal e o Py atuando no mesmo corpo e de forma oposta e com o mesmo valor, então você pode anular. Anulando o Py e a força normal, pessoal, e aí como não tem atrito, a gente não vai usar a força normal aqui para nada. Acarreta que sobrou só o Px para atuar como força resultante, que é a massa vezes aceleração. E lembrando que Px é peso vezes seno, você pode igualar o Px à massa vezes aceleração. O Px é peso vezes seno, só que peso é massa vezes gravidade, aí fica massa, gravidade, seno, igual a massa vezes aceleração. Você vê uma situação muito importante essa, pessoal, mas vocês não precisam decorar aqui não, chega a ser opcional, mas olha só, independe da massa. Você pode cortar a massa e concluir que toda vez que tem um corpo em um plano inclinado livre de atrito e livre de outras forças, só o peso e a normal atuando, a aceleração é G seno de θ, no nosso caso o G é 10 e o seno de 30 graus, que a inclinação é meio, então a aceleração é 5 metros por segundo, resposta da letra C. Número 2, o sistema representado mantém-se em equilíbrio estático com a ajuda do atrito. Galera, muito importante que eu vou dizer aqui. Equilíbrio significa que a força resultante é zero. A gente viu isso lá na primeira lei de Newton. E estático é um tipo especial de equilíbrio onde o sistema fica parado. Então aqui eu tenho certeza, olhando o sistema como um todo ou corpo por corpo, que é o ideal, né? Você fazer o diagrama do corpo livre, a força resultante é zero. Sabe-se que o bloco pendurado tem peso igual a 20 newtons, aí eu coloquei que eu chamei esse bloco de A, o peso dele vale 20 newtons, e que a componente tangencial da força-peso do bloco sobre o plano inclinado vale 50 newtons. Né? Aí, quando ele fala assim, componente tangencial da força-peso do bloco em relação ao plano inclinado, ele está falando do Px. Ele está dando o valor do Px igual a 50 newtons, olha aí. Ele quer saber... pode-se afirmar que a força de atrito
que atua no sentido e tem intensidade quanto. Então é o seguinte, ó, vamos antes de ver aqui os corpos de forma separada, que você tem que olhar de maneira geral que, e assim, em relação aos dois blocos, tem uma força de 20 newtons puxando aqui para a esquerda e uma força de 50 newtons puxando para a direita. Obviamente, a força de 50 newtons vai ganhar. Então, galera, é certeza que a tendência do bloquinho azul é descer o plano. Lembrando que o atrito é uma força dissipativa, você tem que concluir que o atrito, então, vai ser para cima aqui, ó. Então, no bloco azul, a força de atrito, que é um atrito estático, porque o sistema está parado, é para cima justamente porque a tendência dos corpos é o azul descer e o verdinho subir, por conta da diferença do px no azul e do peso no verdinho. Agora, é o seguinte, não tem atrito no bloco verde, não tem px, não tem nada. Não tem contato com superfície nenhuma, certo? Então, é certeza que a força de atrito vai ter essa direção aqui e sentido para cima. Outra coisa, saber os valores é muito importante para você poder ter a noção da resolução. É muito importante também você saber desenhar separado e como as forças resultantes têm que ser zero em cada bloco. No bloco A, aqui no bloquinho verde, a tração para cima e o peso dele para baixo, os dois têm que se anular para dar uma força resultante zero. Para anular, além de oposto, eles têm que ser mesmo módulo. Então, a tração vale 20 newtons. E como a tração forma um par ação e reação, a tração no bloquinho azul também vale 20 newtons. Então, no bloquinho azul, peso, PY e força normal vão se anular. E aí você pode desenhar o bloquinho azul, que está chamando aqui de bloco B, só com as forças atuantes. O PT para baixo, valendo 50, que seria o nosso PX. A força de atrito que a gente já decidiu que é para cima. E a força de tração valendo 20 newtons, porque forma um par ação e reação. E olha só, duas forças para cima e uma força para baixo. Para dar uma força resultante nula, as duas para cima, a tração e o atrito, elas têm que dar um resultado somadas igual ao PX, que está empurrando para baixo, que é o 50. Então, a força de atrito mais 20 tem que dar 50. Quer dizer que a força de atrito vale 30 e ela está apontada de baixo para cima, ou seja, de Y para X. Então, a nossa resposta é a letra A. Número 3. Considere o esquema de blocos em que A e C estão suspensos e B apoiados sobre um plano inclinado sem atrito. Bom, não tem atrito. A e B estão suspensos, então eu preciso dos pesos, né, de cada um. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E as forças que atuam no bloco B também. Os pesos de A, o A valendo 25, ele tem um peso de 250, né? A gravidade a gente está multiplicando aqui por 10. O peso do C, a massa do C sendo 10, eu vou usar o peso dele como sendo 100 newtons. Não importa se você quer usar outro valor para a gravidade, já que vai ser igual para todos, vai acabar dando certo. Inclusive, na resolução aqui proposta, ele usa o G mesmo. Daqui a pouco a gente vai conseguir até cortar isso. Agora, vamos imaginar o que vai acontecer com esse sistema, né? Será que o bloco A vai descer ou o bloco A vai subir? E o bloco C? E o bloco B? O detalhe é assim, como o bloco A é mais pesado que o bloco C, o sistema vai em direção ao sentido do A caindo. Viu, pessoal? Então, ó, o A vai descer, o B vai subir acelerando e o C vai subir acelerando também. Ok? Por conta da diferença do peso, o peso do A é muito maior, né? Agora, o A puxa o B e o B puxa o A com uma força de tração que eu chamei de T1. Consequentemente, o B puxa o C e o C puxa o B com uma força de tração que eu chamei de T2. Além disso, no bloco B, pessoal, força normal e PY ou PN se anulam e o PX fica aqui também puxando ele para baixo. Se tivesse atrito, o atrito também seria para baixo, ok? Olha só, de forma separada em cada bloco. No bloco A, a força resultante vai ser o peso menos a tração. Só que aí tem um detalhe, tipo assim, ó, o exercício vai perguntar assim, ó, considerando-se que seno de 30 é meio, tal, qual que tem que ser a massa do B para o sistema permanecer em equilíbrio? Apareceu essa palavra de novo. E aí todo aquele raciocínio para a gente poder distribuir as forças e tal, para ver a aceleração, já não vale mais, porque a força resultante tem que dar zero por causa da palavra equilíbrio. E aí as forças opostas têm que se igualar, olha só. Peso do A e tração T1, elas têm que ser iguais para poder dar uma força resultante zero. E a tração T1
é 25G. Se você chamar o G de 10, dá 250. No bloco C, o peso do C apontado para baixo, ajeitar o foco, o peso do C apontado para baixo e a tração T2 apontado para cima, os dois também tem que se anular e, portanto, tem que ser iguais. A massa do C é 10, se você não quiser colocar 10 na gravidade, fica 10G. E aí, se no bloco B você tem o PX nele, você tem a tração T2 para baixo e a tração T1 para cima. Para anular, o T1 ele tem que valer o mesmo tanto que a soma dos dois aqui, ó, do PX, ou PT, e do T2. Olha isso. O T1 tem que ser igual a T2 mais PX. O T1 é 25G, o T2 é 10G, e o PX, pessoal, é peso seno de 30, que o ângulo de inclinação aqui é 30 graus. Só que o peso é massa vezes gravidade. E aí, como eu disse, se você quisesse ter usado gravidade 10 para todos, dava certo também. Aqui você pode cortar o G de todos os termos, e aí a equação vai ficar simplesinha. 25 é igual a 10 mais meio M. Você passou o M dividindo. Aqui está errado, viu, a resolução. Na hora que eu jogo o 10 para cá, vira 15, viu? Então, na verdade, é 15 igual a meio MB. Passou dividindo a 30, resposta à letra D. Todas essas igualdades que a gente faz, pessoal, de olhar forças opostas, igualar, é porque falou a palavra equilíbrio. Número 4, para a gente encerrar, considere o aparato da figura a seguir. Despreze o atrito e o efeito do ar, suponha que a polia e o fio são ideais. Então, assim, são 3 blocos, né, pessoal? Bloco A, B em contato com A, bloco C. Tá vendo aqui? Nessas condições, obtém a intensidade da força do bloco A sobre o bloco B, porque na hora que acontecer o movimento, eles vão trocar a força aqui de interação entre eles, né, A e B. O detalhe é o seguinte, pessoal, você vai ter 2 PX, é o PX do A, e o PX do B, puxando para o lado esquerdo aqui, e o peso do C, puxando para baixo aqui. Certo? Por conta de todos os valores, se você quiser até calcular separado e tal, a conclusão é que o PX e o PX do A e o PX do B, como o bloco C é bem mais pesado, eles não vão dar conta de segurar o bloco C. As duas massas, A e B juntas, dão a massa do bloco C inteirinho. Só que o plano inclinado impede os pesos de A e B anularem o peso de C. Então, o sistema vai acelerar para baixo aqui, o C vai descer. Então, a força resultante em C é PC menos a tração. Agora, por falar em tração, a tração na corda faz o C puxar o A. E aí o A devolve essa força nele também. Além disso, nos bloquinhos A e B tem PN e a força normal que eu vou anular. Então, basicamente, desenhando eles separados, ó, no bloco C eu tenho o peso e a tração. No bloco A eu vou ter a tração e o PT. Aqui está falando de PT, pessoal, mas no final das contas é PX, né? O PX aqui ele está somando o PX do A e o PX do B. E depois o bloco B separado. Vamos aos poucos, olha aqui, ó. Força resultante em C é o peso menos tração. E essa força resultante é massa vezes aceleração. A gente guarda essa equação aqui. A força resultante no sistema aqui do A é a tração menos o PX do A, menos o PX do B, que estariam para baixo. No desenho aqui, essas duas forças viraram uma só, mas no meu aqui tem as duas. Ó. E aí, como é PX, aí você vai usar a massa dos dois, a massa de A e massa de B juntas. Aí o PX do A é peso do A seno do ângulo. O PX do B é peso do B seno do mesmo ângulo. Aí você coloca em evidência, fica assim. Ó. Depois você pode fazer algumas substituições, né? Porque a tração aqui, ó, você pode somar essa equação 1 com essa equação 2, que é ó, menos T. E o T você vai cortar. Aí vai ficar PC menos o peso do A mais o peso do B que multiplica o seno. E quando você vai somar, ó, MCA, MA, MB vezes a aceleração, vai dar a soma das massas totais, olha só. E aí você tem condições de substituir os valores, porque com massa você já substitui. O peso do A mais o peso do B vai dar 100. O peso do C também é 100. O seno do ângulo é 0,60. E aí desse jeito a gente calcula a aceleração, olha aí. Calculada a aceleração, pessoal, a gente vai para o bloco B, que tem a força normal e o PY se anulando, só que a força que o A faz nele vence o PX dele que está para baixo. Então, a força do A em B menos o PX no B, que é peso seno, é igual à massa do B vezes a aceleração, já pegando só a força que o A faz nele. Então, só pegando o bloco B, a massa do B, olha só.
O peso dele é 50, o seno do ângulo é 0,6, a massa dele é 5 e a aceleração que a gente calculou aqui anteriormente é para o sistema todo. Então é 2. Aqui vai dar 30, né? Se você multiplicar, desse lado dá 10, você joga somando a força 40 newtons, a força que o A faz no B. Bom, esse foi o nosso plano inclinado. Até a próxima.